San Antonio Spurs 126-123 para cima do Minnesota Timberwolves, um jogaço onde o Spurs foi pro intervalo com uma margem de 25 pontos, parecia que ele ia encaminhar a vitória, só que depois do intervalo o Minnesota foi fulminante, evaporou essa vantagem do Spurs a ponto de nos últimos minutos ter uma troca de liderança incessante, uma hora o Minnesota à frente, outra hora o Spurs, enfim, acabou terminando com uma vitória do Spurs em um jogaço onde o Wembanyama foi muito bem, o Edwards muito bem, e eu vou comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que para quem simpatiza com o San Antonio Spurs, eu separei uma camisa do Spurs e deixei o link aí nos comentários. Já destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise dessa vitória do Spurs. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Miami Heat sobre o Oklahoma City Thunder. Sim, o Miami venceu do OKC. Enfim, vou comentar nesse vídeo daqui sobre essa vitória do Spurs e já pedi para você se inscrever nos dois canais, tá bom? Já pedi também para você deixar o like, a maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Vamos olhar aqui primeiro pro lado do Spurs, essas equipes que já tinham se enfrentado alguns dias atrás, e o Minnesota tinha ganho com um game winner do Anthony Edwards para cima do Wembanyama. E aí nessa revanche, o Spurs dessa vez saiu com a vitória. São de fato duas equipes que tendem a chegar bem longe nos playoffs. O Spurs com um time coletivamente mais forte, mas um Minnesota que tem caras e tem o cara, que é o Anthony Edwards, que em momentos grandes, momentos decisivos, ele chama a responsabilidade. Então é um Minnesota que mesmo fazendo uma temporada regular oscilante, pode fechar uma quarta, quinta colocação, quando chegar nos playoffs, quando chegar no momento decisivo, nunca dá para descartar esse time do Minnesota, porque tem caras para decidir. Tem um Gobert para pegar rebote, tem um Julius Randle bem experiente, tem um DiVincenzo que mata a bola tripla, o McDaniels que também contribui bastante, e o Anthony Edwards que apertou a situação, bola na mão dele que ele resolve. Enfim, olhando aqui primeiro para o lado do Spurs, o maior pontuador, Victor Wembanyama. Em 30 minutos, o Wembanyama fez 39 pontos e pegou 9 rebotes. Grande jogo do Wembanyama, o aproveitamento dele foi 12 de 23, um pouco acima de 50%. Grande jogo dele, vale destacar em um momento já de lances livres na reta final, o Champagne errou o último lance livre dele e o Wembanyama pegou o rebote para ir ter mais lances livres ali para o Spurs, onde o Wembanyama bate, queimar mais minutos para ir o último arremesso do Minnesota ser diante do meio da quadra, quase impossível para o Edwards, né? Então, o Wembanyama pegou um rebote fundamental na reta final para essa vitória do Spurs e no geral fez um jogaço. Não vou falar que ele foi o melhor jogador da partida porque o Edwards fez 55 pontos. Quando eu chegar do lado do Minnesota eu vou detalhar melhor, mas o Wemby fez um jogaço. Depois o De'Aaron Fox, que fez 25 pontos, além de 12 assistências. Esse é o De'Aaron Fox que eu espero, ele tem potencial para isso. Só que vem oscilando muito na temporada, vários jogos ele já ficou devendo. Mas é isso que eu espero do De'Aaron Fox, um cara que seja um armador importante para esse time. Ainda mais quando, por exemplo, o Stephon Castle ele foi ejetado, né? E aí o De'Aaron Fox se torna o armador principal desse time. O Devin Vassell não vem jogando, que é outro cara que também poderia assumir esse papel. Então é o De'Aaron Fox esse cara responsável por distribuir o jogo. É isso que se espera dele. Ele teve 25 pontos, 12 assistências, 10 de 17 nos arremessos, muito bom também. Isso daqui deve beirar ali uns 60%. Grande jogo do De'Aaron Fox, foi muito bem. Ele precisa desse tipo de atuação. E aí os outros titulares foram abaixo. O Harrison Barnes com 8 pontos e 8 rebotes. 8 rebotes é muito bom. Nas 8 pontos é pouco. O Stephon Castle abaixo com 8 pontos, 6 rebotes, mas deu 9 assistências, que nem eu falei, né? Ele é um dos armadores principais desse time. Ele que acabou ejetado e jogou 27 minutos, cara. E a partir daí o De'Aaron Fox conseguiu aumentar a quantidade de assistências dele, né? O Stephon Castle que teve 2 de 8 nos arremessos, dá 25%, não é bom. Enfim, um jogo abaixo dele no aproveitamento de arremessos, mas que contribuiu com assistências no geral, né? E rebotes também, que pegou 6. Fechando os titulares, o Champagne fez 7 pontos, além de 5 rebotes, matou apenas uma bola tripla, teve 1 de 5 em bola tripla. Essa que é a principal característica dele, mas ele não fez um bom jogo dessa vez. Indo para os bancários, o Waters fez 2 pontos, mas 100% de aproveitamento dos arremessos, né? Teve um arremesso e converteu esse arremesso. O Dylan Harper contribuiu com 9 pontos, o Carter Bryant ficou zerado, e aí o Keldon Johnson, o maior destaque dos bancários,
20 pontos para o Keldon Johnson, ele teve 8 de 14 nos arremessos, muito bem. O Keldon Johnson, que ele é um carisma, ele é um cara que dá para se perceber de longe que é fundamental pro anímico desse time do Spurs, né? E ele matou uma bola tripla na reta final, importantíssima para o Spurs conseguir essa vantagem. Ele é um bancário excepcional e, que nem eu falei, ele é importante pro anímico do time, né? Então o Wembanyama tinha raspado a cabeça alguns dias atrás, né? Estavam até falando, o monge o Wembanyama. E aí o Keldon Johnson apareceu pro jogo com a cabeça raspada também. Então é um cara que, de fato, é importante até, fora que é um grande jogador, é importante pro anímico do time. Dá pra ver de longe que é um cara que é fundamental nesse quesito grupo, no geral, do Spurs, né? E aí, fechando os bancários, o Luke Cornet, que é basicamente, o Wembanyama vai descansar um pouquinho, coloca o Cornet. Cornet fez 8 pontos, além de 6 rebotes também, contribuiu relativamente bem, mas o maior destaque dos bancários é sem dúvida o Keldon Johnson. Os grandes destaques do Spurs é o Keldon Johnson, o De'Aaron Fox com uma partidaça duplo-duplo para ele, né, com 25 pontos e 12 assistências, e o Wembanyama, que é o nome desse time. Em geral, esses são os 3 maiores destaques do Spurs, o Wembanyama, De'Aaron Fox e Keldon Johnson. Mas eu quero destacar bastante o De'Aaron Fox, tá? Porque, de novo, ele vinha oscilando bastante e fazer esse tipo de jogo é muito bom para ele, né? Enfim, e lógico, o Wembanyama, 39 pontos. Indo pro lado do Minnesota agora, esse daqui é um esculacho. Anthony Edwards, em 40 minutos, 55 pontos, ainda pegou 4 rebotes e deu 13 assistências. Ele teve 19 de 33 nos arremessos. Tudo bem, ele arremessou bastante. Mas 19 de 33, isso daqui dá o que, cara? Dá próximo ali de 65% de aproveitamento? Eu diria que dá próximo disso, cara. Enfim, grande jogo dele, onde ele matou 9 bolas triplas. O cara fez 27 pontos só de bola tripla. O Edwards estava quente, cara. Cara, é uma das maiores pontuações da temporada. Eu não vou falar que não é nem a maior pontuação da carreira dele, eu não vou falar isso porque ele já teve vários jogos brilhantes, mas talvez seja, tá? Porque 55 pontos é muita coisa, cara. Ele fez praticamente metade da pontuação do time inteiro. É bizarro, 55 pontos. Se não é a maior pontuação da temporada, tá no top 3, top 5. Eu acho que o Jokic já teve um jogo assim na temporada, né? E aí passou de 10 rebotes e de 10 assistências também. O Jokic é um esculacho. Mas tá no top 5, sem dúvida, as maiores pontuações da temporada. O Edwards joga uma barbaridade, cara. Joga demais, tá maluco. 55 pontos, cara. É incrível o Anthony Edwards. Ele tem essa parada que nem eu falei do De'Aaron Fox agora, que às vezes ele oscila bastante. Mas quando precisa, quando chega um momento decisivo do jogo, o Edwards pode estar com 5 de 20 nos arremessos. Ele vai pegar a última bola e ele vai arremessar, ele vai tentar resolver. E muitas vezes ele consegue. Ele é um cara decisivo. E é por isso que eu não descarto o Minnesota quando chegar em playoffs. Porque é um time que tem um cara que tem personalidade, cara. O Edwards é um cara de muita personalidade. Tu pode discordar do estilo de jogo, de um monte de coisa que ele faz. Mas o fato é, ele não se esconde. Ele aparece. Ele tenta resolver. De fato, ele é protagonista, cara. O Edwards é uma barbaridade. 55 pontos, cara. Tá maluco, um jogo surreal do Edwards. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para vencer do Spurs. Enfim. E eu comentei no início do vídeo, né? O Spurs foi pro intervalo com 25 pontos de vantagem, cara. Ali parecia que o jogo tava acabado. Só que depois do intervalo, o Minnesota foi muito bem. Evaporou essa vantagem e a reta final do jogo muito emocionante. Com muitas alternâncias de liderança. O Minnesota poderia ter vencido esse jogo, assim como o Spurs, que acabou saindo com a vitória, né? Enfim, depois do Anthony Edwards, o McDaniels fez 23 pontos. Em seguida, o Julius Randle com 17 pontos, além de 10 rebotes. Não teve o Gobert nesse jogo, né? O Gobert seria importante nesse combate com o Wembanyama. Ofensivamente, o Gobert é um cara que não tem tanta qualidade, mas nos rebotes ele é importante. Ainda mais enfrentando um time que tem o Wembanyama, o Gobert faz falta, querendo ou não. E o Julius Randle teve 4 de 13 nos arremessos, o que é ruim. Foi um jogo ruim do Julius Randle no geral. Por mais que tenha sido importante nos rebotes, pegando 10. O DiVincenzo com 11 pontos, com aproveitamento ruim também, 4 de 14. Por mais que na reta final tenha matado uma bola tripla importante para deixar o Minnesota no jogo, a partida num contexto geral do DiVincenzo foi abaixo.
E fechando os titulares, o Nasrid jogou 5 minutos e ficou zerado. Ele normalmente é bancário, mas dessa vez foi titular e não foi bem. Indo para os bancários agora. O Clark ficou zerado. O Bones Hyland fez 7 pontos. O Yuzang ficou zerado. O Beringer, 10 pontos além de 8 rebotes. O Miller, zerado. O Mike Conley, zerado. Só que vários desses que eu falei zerado, teve 1, 2 arremessos no máximo. O Mike Conley teve 4, e aí teve 0 de 4 nos arremessos. Mas aqui, cara, foi o San Antonio Spurs contra o Anthony Edwards, basicamente. O McDaniels até contribuiu, beleza. O Julius Randle abaixo, mas mesmo assim beirou os 20 pontos. Mas é o Anthony Edwards, cara. 55 pontos, cara. Tá maluco. É sempre impressionante ver uma pontuação tão alta assim. E de novo, esse time... Cara, mesmo com o Spurs vencendo, eu vou enaltecer bastante aqui o Anthony Edwards, cara. Um jogo desses é o que mostra por que não dá pra descartar o Minnesota, cara. E ele não fez 55 pontos tendo 40 arremessos. Foi 33, foi próximo. Mas foi um aproveitamento de arremessos bom, cara. 19 de 33 é bom. Que nem eu falei, próximo de 65% de aproveitamento, basicamente. Então, é um grande jogo do Anthony Edwards, que foi fundamental para o Minnesota ficar dentro do jogo. E nos minutos finais, uma partida maluca, onde o Minnesota passava à frente, aí o Spurs voltava à frente. Tem uma sequência onde o Edwards mata uma bola tripla. Na jogada seguinte, o Wembanyama mata uma bola tripla e já equivale tudo de novo. Então, assim, um jogaço, um dos melhores jogos da temporada, cara. Não vou falar que é o melhor, mas eu acho que dá pra dizer que tá no top 10, top 15 melhores jogos da temporada. Enfim, de um lado, um time que teve alguns protagonistas, como foi o Keldon Johnson vindo do banco, o De'Aaron Fox uma partidaça, e logicamente o protagonista principal, que é o Wembanyama, contra um Anthony Edwards surreal de 55 pontos. Enfim, mesmo com o Edwards fazendo um jogo magnífico, surreal, espetacular, uma das melhores atuações individuais da temporada, isso não foi o suficiente. Vitória do San Antonio Spurs. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!